Então, vamos lá. Olá, você está no Conversa Paralela, o podcast alternativo do Samurai Morcego. Meu nome é Rodrigo. Sou o Calu. E hoje vamos comentar sobre as informações, as novas músicas que saíram do Gorillaz. Depois aí de 2.000 visualizações do podcast sobre o Gorillaz, a gente percebeu aí muitos comentários pedindo, né, que a gente comentasse sobre as novas informações, o que saiu do novo álbum do Gorillaz, do Humans. E a gente vai comentar aqui, falar um pouco também da nossa opinião sobre o que a gente achou e um pouco do histórico do álbum até agora, né, em antecipação ao lançamento do álbum completo, né. Então, vamos lá, né, a gente parou, né, no primeiro podcast daquela época que eles tinham parado de fazer músicas, né, com aquele Do Your Thing, com a participação do André 3000 e tudo mais. Depois teve algumas dicas de que eles iriam voltar, né, com alguns teasers assim no Instagram e tudo mais. Depois daquilo teve mais teasers, né, o Jamie Hewlett, a conta dele no Instagram e do Gorillaz, começou a lançar várias imagens, várias coisas conceituais do visual da banda, ficou assim por meses, né? Teve até uma parte que parecia até que eles iam lançar um clipe completo, né? Que era uma imagem da Noodle dirigindo um carro de Fórmula 1, que talvez seja um clipe no futuro, mas assim, que ainda não saiu, né? Então assim, eles ficaram antecipando muito. Aí, no dia 19 de janeiro, um dia depois da posse do Trump, eles soltaram meio que do nada uma música, né, com um clipe, a primeira música, né, o primeiro single desse novo álbum, chamado Hallelujah Money, com a participação do Benjamin Clementine, que é um artista, poeta, escritor e muito mais em inglês, que ele participa da música e do clipe, né, e aí é basicamente uma música que é uma crítica pesada ao Trump, a todo esse lance, né? E assim, aí teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e ficou meio que por isso por um bom tempo, né? Não soltou mais informações sobre o álbum. Aí depois de muita antecipação, expectativa aí, teve até um vazamento no dia 20 de março da lista de músicas, mas não, era um rumor, né? Não sabia se era verdade. A gente teve no dia 23 de março o anúncio completo, né, do álbum. O álbum foi anunciado dia 23 de março com o nome de Humans, né? Humano em inglês, com o Z no final de Gorillaz. Tanto que é uma brincadeira até que você percebe nas músicas deles, o Z no final eles colocam, né? Por exemplo, até uma das músicas que foi anunciada, Saturn Bars, era Saturn Bar, só que com Z no final depois de todas as letras. E o álbum Humans foi anunciado com 26 faixas, e 4 dessas músicas foram lançadas dia 23 de março, com também o anúncio da data de lançamento do álbum Humans para dia 28 de abril. 4 clipes também foram lançados dessas músicas, tá? E um quinto clipe foi especial, foi em 360, aquela nova tecnologia do YouTube, sabe? Sim. Só que o clipe é a partir de uma música do álbum também que tem seu próprio clipe, né? Que é a Saturn Bars. Então, e no dia, né, que saiu esse anúncio, o Damon Albarn, ele foi na BBC, né, falar sobre ele e tal, e aí ele acabou dando umas dicas, né, do que vai ser o tema do álbum, né. A gente ainda não tem exatamente uma narrativa, assim, que a gente consegue, né, que nem nos outros álbuns, a gente não sabe exatamente a história completa desse álbum, mas, assim, dá pra ter um pouco da ideia do tema dele, que como o Calu falou, tipo, Humans é uma versão, né, tipo, de Gorillaz da palavra Humans. O tema principal seria, tipo, uma fantasia sombria dele, do Damon, onde as coisas mais imprevisíveis e esquisitas podem acontecer para mudarem o mundo, né? Aí ele falou que o título seria essa coisa exatamente de transição, né, de transicionar para uma outra fase. Legal também é que depois desses clipes, o Gorillaz deu um show lá em Londres, um show meio secreto, que ficou até com uma certa expectativa. E então, aí teve esse show, e aí, assim, aí, por causa do Hallelujah Money, né, e por esse tema também de transição, de fases e tudo mais, as pessoas perguntaram se tinha algo realmente a ver, assim, com o Trump, né, todo esse lance do Trump, da posse dele,
da política aí dos últimos meses, né? E aí o Damon falou que ele não fez exatamente esse álbum pensando nisso, mas porque, assim, as músicas já estão prontas há um bom tempo, na verdade. As letras foram compostas antes desses lances acontecerem, mas ele disse que, assim, se encaixa, né? Foi meio que por acaso, ele acabou pensando numa situação onde o mundo estaria nessa situação que a gente está agora, e aí por acaso aconteceu, assim. É uma coincidência legal, né? Olha só. Não, porque assim, é engraçado, mas é triste, né? Porque, assim, é um tema, sabe, pesado, assim, do negócio do Trump, tipo, ele não é como se ele quisesse que isso acontecesse, mas por acaso aconteceu. Sim, isso que você está falando da temática, né? Da temática mais assim, na história da banda, da banda virtual, mas assim, na prática mesmo, a partir dos clipes e das músicas que lançaram, a temática das músicas e da ambientação nova desse álbum é meio espacial, né? Então, saiu a lista, né, de músicas e, né, todo mundo ficou, nossa, são 26 músicas. Uma coisa que, assim, é um chute meu, mas ele parece ser um álbum, assim, bem conceitual e existe todo esse, assim, ao longo da lista existem alguns interlúdios, né, entre as músicas. E geralmente esses interlúdios, eles, tipo, são 6 no total, né, excluindo uma intro, né, que vai ser a primeira música. E geralmente esses interlúdios são bem, bem pequenos, são tipo trechos de, sei lá, segundos ou até 1 minuto que passam para a próxima música. Então, não são exatamente 26 músicas. Eu acho que vão ser, no máximo, umas 20, assim, completas, com 4 minutos de duração, talvez algumas com um pouco mais. Só que, assim, vai ser um álbum, com uma duração normal de um álbum. Só que ele tem várias faixas. E aí a gente vendo os títulos que saíram, parece que existe uma certa narrativa, assim, né? A gente também, como eu falei, não tem como saber agora qual que vai ser a história do álbum, mas pelo primeiro clipe e por alguns elementos visuais, a gente pode apostar que existe algo relacionado a espaço e que eles talvez vão viajar, que talvez seja exatamente esse negócio dessa transição, né, de fases, que talvez eles vão fazer uma viagem espacial exatamente para meio que se encontrarem e encontrarem o humano dentro deles, talvez, porque você vê, por exemplo, na capa do álbum, o visual, né, deles na capa é meio que ultra realista, assim, uma coisa bem diferente do cartunesco que eles são geralmente, né? Então talvez seja essa transformação que eles vão passar ao longo desse álbum, né? Existe, tipo, nos títulos, né, das músicas e nas 4 músicas que saíram com as letras que elas têm, a gente percebe um pouco esse negócio, né? Porque a primeira que saiu, que está nessa lista é a Ascension. E ela parece ser meio, tipo, meio apocalíptica, assim, né? Porque o céu tá caindo e tudo mais. Tem um tema também por trás, né? Uma crítica por trás, mas assim, no tema do álbum, parece ser tipo o começo de tudo, né? Que aí eles acabem fugindo de um lugar e tudo mais, e aí indo pro espaço. Engraçado, por exemplo, que a última música em ordem da lista que saiu é o We Got The Power. E aí ela é muito assim, animadora, né? É legal que o ritmo do álbum, ele começa assim de um jeito e vai terminando mais, ele deixa um final mais alegre, né? Pelo menos essa impressão que passa. Porque as músicas que estão no começo, pelo menos que a gente viu, elas têm um tom mais sombrio e depois vai melhorando, vai ficando mais alegre. Até no clipe mesmo, né? Começa a clarear o dia, mais alegria mesmo. Então, e aí, assim, talvez seja exatamente essa transformação, né, entre, sei lá, essa jornada, né, e você falou dos estilos, falando das músicas diretamente, é interessante que, assim, eles soltaram essas 4 músicas e... Cada uma assim, tem um estilo diferente? Tem um estilo muito diferente, né? Mais ou menos igual a Plastic Beach, sabe? Que cada uma tinha um estilo próprio, né, que a gente comentou bastante disso no podcast do Gorillaz que a gente fez da biografia deles. De novo, parece que esse álbum vai ser mais ou menos nessa pegada, cada uma com um artista específico ajudando, né? Só que de estilos diferentes. Gorillaz sempre foi assim, né? Sempre foi essa profusão de elementos e misturas de gêneros e tudo mais. E aqui a gente percebe muito isso. Tem várias participações de artistas em cada música. Tem uma até, né, assim, um dos mais famosos dessa lista é o que aparece no We Got The Power, que é o Noel Gallagher, né? Ele que
fez parte do Oasis nos anos 90 e era meio que um rivalzinho, assim, né, entre aspas, do Blur, que era a banda do Damon Albarn, né? E aqui a gente tem meio que colaboração dos dois, né? É bem interessante isso. E, por exemplo, a Saturn Bars é uma mistura já mais de reggae, né? Uma coisa mais, assim, puxada pro reggae. A do Ascension é um negócio mais de rap. Então, nessas 4 músicas, a gente já vê, assim, já tem uma exploração, assim, de gêneros que eu espero que continue nas outras músicas, né? Por exemplo, até se a gente comparar com a primeira, né, que saiu, que é a Hallelujah Money, ela é muito diferente dessas. Então, tipo, até chegar nela, sabe, você vai ter várias, acho que, experiências ao longo do álbum, assim, né? O que eu pelo menos espero, né? E o que você achou do clipe lá de 360, Paulo? Então, ó, pra situar um pouco, as 4 músicas que lançaram foram Ascension, Andromeda, We Got the Power e Saturn Bars, né? E essa Saturn Bars, ela ganhou um clipe 360, além do clipe dela contando a história mesmo, que eles entram numa... E essa música, ela tem uma pegada mais de reggae, né? Um reggae meio pop, até tem a participação de um DJ africano que chama Pop Can. Além do clipe dela conta a história, né, do pessoal entrando nessa casa nova, que é mal assombrado e tudo mais. Ela ganhou um clipe 360 que, assim, foi sensacional, né? É bem imersivo, é uma mistura de 2D com 3D, show, é fantástico, né? Mais uma vez eles fazem isso e é, tipo, legal demais. Eu não sei, eu já vi umas teorias falando que essa residência é a nova residência deles, né? Que acho que eles foram despejados da última casa que eles estavam lá em Londres, a casa do Murdoch. Né? No Do Your Thing a gente vê no final o 2D recebendo a carta de despejo deles daquela casa, que na verdade era uma casa do Murdoch, né? Que eles acabaram, os outros membros da banda acabaram indo pra lá. E aí eles meio que parece que assim, eles não tem mais pra onde ir. Aí esse primeiro clipe a gente vê eles indo pra uma casa, né, que é tipo meio mal assombrada e tal, e que meio que literalmente, assim, ele tem um buraco de minhoca pra outra dimensão, e que na verdade é realmente uma minhoca, né, que tipo o cantor, né, é personificado lá, esse Pop Can é personificado como uma minhoca, né, espacial. E aí, assim, tipo, aí eles vão lá e vão embora. Só que a casa, tipo, some, né? Então, assim, não dá pra saber exatamente o que quer dizer, assim, na cronologia isso, assim. Se eles ainda estão procurando outra casa, ou se eles vão voltar pra ela ali, aquela casa mal assombrada. Porque no final do clipe eles pegam e saem embora dessa casa, né? Só que, assim, então... eu não entendi se estão ali de passagem, se é a casa deles de verdade, a casa da banda agora, talvez. Porque todo o álbum existe o conceito de, tipo, um lugar que eles ficam, que é o estúdio deles, né? A gente falou isso no podcast. E aí, tipo, eu estou, assim, vendo onde que vai, né? Será que a casa deles vai ser uma nave? Vai ser essa casa, só que flutuando por aí, sabe? No espaço? Porque como tem várias... Sabe uma curiosidade que eu vi nesse clipe? No final do clipe, eles saem de carro, a placa do carro tá escrito Bastard Run, que é um anagrama, né, do nome da música, Saturn Bars. E tem alguns easter eggs que eu acabei reparando no começo, assim, eu não sei se são exatamente referências, tem um pouco a ver, por exemplo, na primeira imagem, assim, que aparece uma vizinhança toda meio ferrada, aparece um capacete e uma roupa, assim, de futebol americano, que lembra muito a que eles usam no Rock the House, do clipe do Rock the House. E tem uma outra referência, no final, quando eles estão indo embora, tem uma estrada do lado da casa, né? Aí tem tem uma estrada, aí tem uma ponte, assim, bem na extrema direita da imagem. Aquela ponte, né, tem muita gente falando que é aquela avenida do 19-2000, né, do clipe, do clipe do álbum do Corinthians. Então, assim, tipo, parece que tem algumas referências ao universo da banda nesse clipe, que tipo, tem essa versão em 360, né, que é muito legal, e também tem a versão normal, como você tinha falado. E aí, tipo, as outras 3 músicas, eles basicamente, assim, não é um clipe, né, mas ele pega elementos desse clipe do Saturn Bars e coloca, tipo, uma coisa meio parada, assim, estática, né, então... Tem 3 músicas que estão conectadas, né, a Saturn Bars, a Ascension
e a We Got The Power. Elas têm conexão no próprio clipe com a história que você pode ver. Já a Andrômeda, ela é totalmente diferente, né? Ela é só como se fosse uma galáxia meio que tipo, se mexendo devagarzinho. Só que, assim, pode até ter relação, né, com o clipe também, né? Acho que é outra dimensão. Entra naquela dimensão, mas assim, não tem correlação com a historinha da banda que tá ali nos outros 3 clipes que estão ligados, né? Essa é a única que se separa um pouco. Na verdade, não é nem clipe, né? É só uma imagem meio que fica tocando de fundo. Sim. Eu acho, tipo, engraçado que, assim, quando saiu Hallelujah Money, eu comecei a pensar que o álbum ia ser, assim, muito anti-pop, assim. Ia ser um negócio, como os projetos eu também tive essa impressão. Eu achei que, tipo, não ia ter muita música, assim, sabe, comerciável, assim. Ia ser um negócio bem mais introspectivo e tal. Mas, assim, essas não foi, né? Foi o contrário. Foram até pop, mas assim, eu achei curioso que eles não escolheram fazer um clipe para as outras 3 músicas, né? Porque eu acho que agora é difícil deles fazerem tipo um clipe para, sei lá, We Got The Power e tal. Eu fico imaginando se vai ter outras músicas tão pops, né? Ou tão comerciáveis quanto essas que a gente ouviu agora, para eles fazerem clipe depois, né? Como eu falei, talvez tenha um clipe da Noodle com um carro de Fórmula 1, porque parece que é um visual, assim, já bem trabalhado, então eu não acho que seja só um concept art, assim, eu acho que pode ser algo de um clipe mesmo. Então eu fico imaginando, tipo, quais que vão ser os próximos singles que vão bater essas músicas, tipo, né, dentro do álbum. Eu espero que tenham tantas músicas bacanas quanto, porque, sei lá, já indo pra minha opinião aqui, eu gostei bastante das 4. Eu e o Calu aqui, a gente tem uma controvérsia aqui, que cada um tem uma favorita, né? Mas, assim, é engraçado que a Saturn Bars eu acho que foi a que eu menos gostei, mas cada uma tinha um elemento, assim, que acabou me pegando, né? Ter um pouco de gorilas em cada uma, e, assim, um gorilas diferente em cada música, não é exatamente aquele gorilas parecido, assim. Então, é legal por isso. Mas, assim, cada um acho que acaba escolhendo a favorita de acordo com o seu gosto musical. É bem disso mesmo, né? Pra mim, assim, eu achei que também, igual você, que cada uma mostrou um pouco de gorilas, eu consegui sentir gorilas em todas. A que eu menos gostei foi o God The Power, meio pop, meio tranquila, mas assim, é mais do meu estilo musical, né? A que eu mais gostei foi Saturn Bars, não por causa do clipe mesmo, por causa da música mesmo, eu ouvi as músicas antes de ver o clipe, né? E eu até fiquei sabendo que vazou, né, uma quinta música chamada Submission, só que eu também não consegui achar pra ver, mas também não quero ver não, quero deixar pra ver no álbum mesmo. Mas o que eu mais gostei foi Saturn Bars, eu gostei muito das outras, Andromeda é sensacional, show de bola mesmo. Mas no geral mesmo eu gostei bastante desse anúncio das 4 músicas, estou ansiosíssimo pra aparecer o novo álbum. Pra mim eu tô, tipo, sabe, com hype lá nas alturas, como se fosse um Plastic Beach chegando de novo, sabe? Vamos ver aí como vai ser as próximas semanas. A gente quis fazer esse podcast porque muita gente pediu, né? Até nos comentários do podcast de One Piece, assim, eu fiquei até surpreso com isso. Por acaso, eu não sei o que aconteceu, que o nosso podcast do Gorillaz foi o mais ouvido, assim, sem nenhuma dúvida, o mais ouvido lá do nosso podcast. Então, a gente decidiu fazer esse aqui para quem tinha pedido, né? É lógico que quando sair o álbum completo, a gente pretende também fazer mais um desse, comentando mais aprofundadamente, né? Falando do álbum todo em si, né? Tem um amigo que a gente fica comentando aqui, o Adler, né? Que eu acho que pelo menos nessa vez não deu para ele participar, mas talvez na próxima ele acabe participando com a gente. E assim, comentem aí o que vocês acharam das músicas, o que vocês esperam do álbum completo. Comenta as favoritas de vocês pra gente ter uma percepção de como foi a recepção das 4 músicas, né? De qual tá mais famosa, qual vocês gostaram mais. Sim. E é isso, então. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostarem, dê a curtida aí, comentem, compartilhem o podcast. E a gente se vê aí. Quem não curte One Piece, a gente se vê daqui a um mês pro podcast do Gorillaz, do álbum do Humans completo. E para quem curte aí One Piece, para quem ouve também a gente no podcast semanal, até a próxima semana. Então é isso. Falou! Falou!